Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma dica de Enem Vestibular em Sociologia. Eu vou compartilhar uma tela aqui para que possamos, então, dar início à nossa aula. Tá? E hoje o tema da nossa aula é Sociologia da Cultura. O que é cultura? Para que serve a cultura? Como surgiu a cultura? Então, nós vamos falar agora nesta aula. Né? A cultura, né, se você analisar dentro de um conceito antropológico, ela é o conjunto de práticas, línguas, símbolos, crenças, valores, ideias, objetos que os grupos desenvolvem ao longo do tempo para viver em sociedade. Então, a cultura ela é muito ampla. Óbvio que talvez, se você quiser citar isso em uma produção textual, numa redação, ou até mesmo pensar isso de uma forma mais prática, né? E você não conseguir lembrar desse conceito, como é que eu posso entender o que é cultura, Samuel? Simples. Cultura é qualquer manifestação do ser humano. Tá? Por quê? Porque o ser humano é dotado da razão. E somente seres racionais podem produzir cultura, certo? Agora, se nós analisarmos no arquétipo num plano prático, a cultura é a música, é a gastronomia, é a crença religiosa, tá? É a indumentária, é a maneira de você referendar os objetos sagrados, ou seja, toda aquilo que o ser humano produz na vida em sociedade. Nós temos aqui duas características básicas da cultura: a cultura material e a cultura não material. O que seria cultura material, Samuel? Bom, vejamos, vou te explicar através de um exemplo bem pontual. Vamos supor, né, daqui a 100 anos, um arqueólogo está escavando a região ali dos trilhos do trem, ali em Caxias, ali perto do Cursão, e ele acha uma caneta escrita Cursão. Tá? Não existe mais Cursão, nós todos já morremos, já passamos essa aqui para uma melhor, a não ser que alguém fique para semente, né? Mas daqui a 100 anos, né, muita coisa vai mudar, o mundo vai mudar muito. Muito bem, a partir do momento que esse arqueólogo achou este objeto, ele vai tentar reconstruir o passado desse objeto. Ou seja, por que ele foi construído naquele formato, qual era a sua utilidade, quem é que construiu isso e para que construiu. Ou seja, a partir do vestígio físico, a caneta achada pelo arqueólogo, nós vamos reconstruir a história da nossa sociedade em 2020. Então, aí que está a importância da cultura material. Né? A cultura material, antes de tudo, ela serve para resgatar o passado, para reconstruir a história, para reconstruir a identidade, certo? E o que acontece? O que seria essa cultura material, então? Todas as ferramentas, técnicas, tecnologias que uma sociedade desenvolve para que seus membros desempenhem suas tarefas. Né? Então, é aquilo que eu digo, é a parte física da cultura. Vejamos, o que seria uma cultura material aqui, nós gaúchos, né? Pensando bem na figura do gaúcho. Cara, a bombacha, né? A bombacha é uma cultura material que remete justamente à cultura sulina, automaticamente à cultura do gaúcho, né? Do gaúcho argentino. E essa cultura material é muito importante em termos de identidade para nós, certo? Mal sabe os gaúchos que a bombacha não é daqui, né? A bombacha, a origem dela é da Turquia. Soro, mas como é que ela veio parar aqui? Não, é muito simples, né, cara? Os turcos foram parar no sul da Espanha, ali no final do período medieval, início da história moderna, e automaticamente a Espanha foi um dos últimos países a se unificar justamente porque tinha esse reduto islâmico ali no sul. Com o processo de unificação, formação do Estado espanhol, começou mais tarde as grandes navegações e, consequentemente, a partir das grandes navegações, essa indumentária árabe veio parar aqui na América. E aqui ela teve uma boa aceitação por conta do clima, enfim, do frio, e as pessoas começaram a utilizar e ela foi se adaptando até se tornar o que a gente conhece hoje como essa calça larga chamada bombacha, tá? Que é hoje um símbolo cultural muito forte aqui do Sul, junto com outras peças de indumentária que compõem aquilo que tu conhece como a figura do gaúcho. Tá? Então isso é a cultura material. O que seria a cultura não material, Samuel? Bom, aí vem a parte que não é física, como as criações simbólicas, tá? Como a questão das crenças, como a questão das normas criadas pela sociedade e transmitidas através de gerações e gerações. Samuel, a religião, ela tem cultura não material inserida nela? Claro que tem. Né? Por exemplo, se tu pegar a concepção de Deus, né? Se tu pegar o conceito de Deus, para o cristão é uma coisa, para o hindu é outra, para
um espírita é outra, para um islâmico é outra. Todos referenciam uma coisa transcendental, que está transcendendo a questão do humano. Mas esta coisa que as pessoas não conseguem explicar, ela tem uma diferença de interpretação. Né? Ela não é física, ela é uma interpretação, é uma criação simbólica do sagrado. Então, isso é um exemplo do que seria a cultura não material. E aqui eu também tenho algumas características, né? Por exemplo, aqui, ó, símbolos. O que são os símbolos dentro da cultura não material? Deixa eu pegar aqui meu marcador, que daí eu vou explicando, né? São objetos cujo significado foi convencionado. Objetos convencionados. O que é isso, Sora? São objetos construídos na cidade que receberam uma convenção. Então, por exemplo, tá? Uma placa de pare. Né? A placa de pare ela é uma convenção internacional no trânsito. Quando você vê aquela placa, todos os motoristas devem parar, desculpa. Né? Assim como quando está no semáforo, tem o sinal lá, o verde, siga em frente. Isso é uma convenção, certo? Ou seja, toda a sociedade acata esse simbolismo desta forma, ok? O que são os signos, né? Os signos são representações que pretendem dizer outra coisa. Aquilo que profanamente se chama de mensagem subliminar, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar dos signos, da questão da suástica, né? A suástica é um símbolo muito conhecido. Quando eu falo suástica, as pessoas automaticamente se ligam aí ao Terceiro Reich, à figura de Hitler, à Segunda Guerra Mundial. Mas mal sabem vocês que a suástica é um tipo de cruz. Sabiam disso? Não. Pois então, filha, te liga e aprende. Sim, a suástica nazista, ela é um símbolo religioso, ela é um tipo de cruz. Quantos tipos de cruz tem, senhor? Tem mais de 2.000 tipos de cruz na simbologia religiosa. Tá? Eu estou falando de simbologia religiosa porque existe esse tipo de terminologia em diversas religiões. E essa suástica nazista, ela era um símbolo hindu que representava o movimento, o eterno. Hitler, quando criou o movimento nazista, queria trazer para o seu movimento um símbolo que demonstrasse que o nazismo era uma instituição, uma organização que veio para ficar e perdurar por longos anos, ou seja, para sempre. Por isso, ele pegou essa tese, esse símbolo que representa o movimento, tirou alguns símbolos, alguns pontinhos ao redor dessa cruz e inverteu o seu movimento, criando aí a suástica do nazismo. Então, tu vê, você olha a suástica, a primeira coisa que você se remonta é o nazismo, quando, na verdade, a suástica ela tem uma outra representação, né, de sentido religioso. Então, é um signo muito forte. Depois, a linguagem. Né? O que é a linguagem? O mais importante sistema de símbolo utilizado para a comunicação. Então, o ser humano tem a linguagem verbalizada, a linguagem escrita, a linguagem por gestos, por expressões. O ser humano, ele é um ser humano de linguagem, porque a partir da linguagem é a maneira como ele se conecta com o meio e, consequentemente, com as demais pessoas. Depois nós temos os gestos, né, movimentos do corpo que têm significados convencionados. Então, por exemplo, tem muito barulho na sala. Chega o Sandro ali e faz assim, ó. Psss. Todo mundo sabe que ao fazer assim, ele está pedindo o quê? Silêncio. E por quê? Porque isso é um gesto, é uma convenção. Né? E, claro, nós temos também a questão dos valores. Crenças fundamentais sobre o que é aceitável e não aceitável, bom ou mal, desejável ou indesejável. E é interessante porque essa parte dos valores é o que mais significativo na cultura. Por quê? A cultura é igual, senhor? Claro que não. Quantas culturas existem, senhor? Quanto mais sociedades diversificadas eu tiver, mais culturas diversificadas eu vou ter. Tá? Porque a cultura ela sempre se reconstruiu, ela sempre se reinventou no cronograma histórico e também dentro do contexto histórico, ou seja, em cada realidade tem uma cultura diferente. E é por isso que é muito interessante estudar a cultura pelo prisma da antropologia. É aquela coisa, aquilo que é aceitável na minha cultura passa a não ser aceitável na cultura do outro. E aí eu posso pegar questões de gênero, questões de raça, questões relacionadas ao mundo do trabalho, questões de legislação. Né? Então, por exemplo, se eu pegar, né, e analisar a liberdade de gênero que nós temos aqui no Ocidente comparado com alguns países islamizados, você vai ver que é uma cultura bem diferente. Por quê? Porque transita na questão dos valores. Se você pegar o tratamento que nós damos aos nossos idosos aqui e o tratamento que se dá aos idosos nos países europeus,
são culturas bem diferentes. Ou seja, isso vai muito de cada realidade. E, consequentemente, o que vai modelar essa cultura são os valores, certo? As crenças que as sociedades acreditam ser certas ou não dentro das suas limitações geográficas, ok? Então, na próxima aula nós vamos continuar essa dica aqui. Valeu, gurizada. Obrigado pela sua participação. Gostaria que vocês comentassem os meus vídeos para ver como é que está o vídeo, se está legal, se eu estou indo muito rápido. Só lembrando que, muitas vezes, eu tenho que ter um controle muito grande aqui por conta do tempo, tá? Porque eu só tenho, já falei em outros vídeos, 15 minutos. Se passar de 15 minutos, eu não consigo subir o vídeo lá para o YouTube, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.